pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline Paz e esse é o Não Me Poupe. Hoje eu vim falar pra vocês sobre gaslighting no cinema. Você não sabe o que é gaslighting? Esse é o nome em inglês que se dá para abuso psicológico. Isso é muito usado, principalmente dentro de relacionamentos abusivos. É quando o opressor usa de artimanhas para distorcer aquilo que o oprimido diz ou sente, fazendo com que esse comece a repensar até mesmo em sua sanidade. Sabe quando você e seu parceiro têm uma discussão por algo que ele aprontou e logo depois dessa conversa você começa a se perguntar: será que eu tô exagerando? Será que eu sou louca? Acho que ele realmente está certo. Eu é que sou errada nisso tudo. Se ele me traiu é porque eu não tô dando atenção pra ele. Pois é, esse é o verdadeiro gaslight. De uma forma resumida e sucinta é o fazer a cabeça, com o bônus de jogar a segurança mental da mulher lá no chão. Afinal, você começa a se diminuir cada vez mais até que um dia, puf, pronto, tá nas garras desse relacionamento abusivo e não consegue mais sair porque sente muita culpa. E hoje eu vim indicar para vocês 3 filmes que abordam esse tema. Antes de tudo, um aviso. Se você já sofreu algum tipo de abuso psicológico e desencadeou traumas por conta disso, é importante dizer que esses filmes, infelizmente, podem acionar diversos gatilhos dentro de você. Portanto, pause o vídeo, entre no link que eu deixei aqui no box de informações e saia daqui. Antes de pensar no bem do canal, eu prezo e zelo pelo bem-estar das manas. O primeiro filme chama-se Lovelace e tem no Netflix. Ele conta a história de Linda Lovelace, a grande estrela do filme Garganta Profunda. Ao longo desses 90 minutos você conhece a história de Linda, uma garota que veio de uma família tradicional e que foi levada ao mundo pornô totalmente por influência de seu marido, Chuck Traynor, que, para falar o português correto, foi um verdadeiro merda, diga-se de passagem. Desde o início, o relacionamento deles mostra muitos pontos abusivos e é possível identificar o gaslighting não só por parte do marido, mas também por parte da sua família, como na cena em que a Linda vai pedir ajuda para a família porque ela tá sendo agredida diariamente e a mãe dela fala que provavelmente ela fez alguma coisa, que a culpa é dela por estar acontecendo aquilo, que independente de qualquer coisa ela deve zelar pelo marido dela. Ou seja, ela pediu ajuda e, além de ela ter sido culpada, ainda foi jogada de volta para os braços do marido. É interessante observar como a primeira parte é totalmente pela ótica do marido e também das pessoas que a viam de fora. Ou seja, cheio de glamour e até uma adoração por aquele talento que a Linda tinha. Mas toda a história tem 2 lados, né? A partir da metade do filme para o final, o filme passa-se pelos obscuros bastidores, ou seja, pelos olhos da Linda. Então a gente tem vários flashbacks, cenas repetidas com o real sentido do que aconteceu. E foi nessa hora que meu coração quebrou e eu não consegui mais parar de chorar. I tell you to sit, stay, screw. No entanto, vale muito a pena assistir e é importante dizer que essa é uma história real. A Linda tem um livro, que na verdade é um pouco difícil de encontrar aqui no Brasil, eu já procurei demais. E ela lutou contra a pornografia e a violência doméstica durante 20 anos. É uma história de superação. Ela passou por cima de tudo isso, ainda teve forças contra a pornografia e o que ela realmente significa. O segundo filme Foi Apenas um Sonho e também tem no Netflix. Conta a história de April e Frank, um jovem casal que começam a vida perfeita em uma casa bem sonho americanos, isso na década de 50. Eles passam por aquela fase bem frustrante da vida, tanto na área profissional como pessoal, já que o relacionamento deles parece não funcionar mais. E para salvar esse sentimento, eles decidem se mudar para Paris de uma forma bem aventureira, sem certeza de nada. Eles não viram casa antes, eles não viram trabalho, porém, algo acontece no meio do caminho, o que acaba atrapalhando os planos dele. No entanto, é incrível como a culpa é totalmente jogada nas costas da esposa, sendo que é um peso que os dois deveriam dividir, ou simplesmente resolvido, caso o marido não fosse tão infantil, manipulador e frio diante da situação. You got me safely in this little trap. You think you can bully me into feeling whatever you want me to feel. Seria muito mais fácil eu conversar com vocês sobre esse filme se eu pudesse dar um spoiler, mas eu não quero acabar com a surpresa, jamais. No entanto, foi através desse longa que eu comecei a perceber uma característica muito específica dentro dos seres abusivos. Quando eles se veem, nem que seja minimamente ameaçados de serem deixados de lado, eles choram, fazem 1000 juras de amor, fazem todo aquele drama, dizem que não podem viver sem a esposa, que vão mudar. Ai, que sem você eu vou me matar, eu não aguento essa vida.
Então, aqui vai um alerta. Saiba que essa também é uma forma de manipular. Afinal, a oprimida passa a se sentir culpada por deixar uma pessoa tão maravilhosa para trás, que a ama tanto, e começa a duvidar que encontrará na vida uma outra pessoa que a ame tanto quanto ele. Enfim, o filme é incrível, tem um final muito, muito forte, que depois que acabou eu fiquei uns 30 minutos... O último filme é mais recente e chama-se Grandes Olhos. Margaret era uma talentosa pintora que tinha um estilo bem peculiar e belo de fazer seus desenhos. Todos os seus personagens tinham olhos gigantes, o que dava a eles um ar bem melancólico, mas ao mesmo tempo muito encantador. Quando ela conhece o também pintor Walter e se envolve emocionalmente com ele, a vida dela começa a mudar. Os dois passam a fazer pequenas mostras juntos dos seus trabalhos em bares, em ruas, enfim, onde desse espaço para eles, porque eles não eram conhecidos, eles eram nada dentro do meio artístico. Mas o marido não tem nem um terço do talento da esposa. Acidentalmente, ele começa a apresentar os trabalhos dela como se fossem dele. Isso que ninguém imaginava é que ele fazia um grande sucesso. Dentro desse filme, é legal perceber também e entender melhor de uma forma muito exemplificada o conceito de indústria cultural. E aí ele começou a aproveitar intensamente a fama enquanto a mulher ficava enclausurada dentro de um quarto / ateliê para que produzisse cada vez mais. Ela era muito pressionada por ele para que produzisse mais porque eles estavam vendendo muito, ele queria mais dinheiro, ele queria mais fama. That's why I paint them so big. I've always done it that way. Why are you lying? Sadly, people don't buy lady art. The painting says king. I'm king, you're king. Aí nós podemos ver o machismo dentro da sociedade porque os quadros só começaram a fazer sucesso quando eram apresentados por um homem. Algo que infelizmente a gente vê hoje em dia dentro do meio artístico, apesar da história se passar nos anos 50. Mas a gente também consegue perceber o machismo vindo do marido e também o gaslighting. Porque ele era um grande aproveitador e ele usava abusos psicológicos diariamente para fazer com que a Margaret continuasse sob seus comandos. Enfim, são 3 filmes muito tristes, mas que ao mesmo tempo faz com que abram os nossos olhos. Muitas vezes as pessoas estão dentro de um relacionamento abusivo e só conseguem perceber isso quando elas terminam o relacionamento. E se terminam, mas aí elas já estão com a autoestima completamente destroçada e é muito difícil voltar a ser como antes. Comentem aqui embaixo se você já viu algum desses filmes ou outros filmes que mostrem abuso psicológico. Curta, compartilha e avisa para seus amigos que tá tendo veda. Chama eles pra vir assistir com você. Um beijo e até amanhã!